Olá a todos, é com imenso prazer que iniciamos agora o nosso módulo 9 desse nosso curso, que é o módulo que trata da administração da Câmara Municipal. É feita uma eleição municipal, são eleitos os vereadores, mediante voto popular, de forma democrática, e posteriormente a essa eleição vai ser feita uma outra eleição e vai se eleger o presidente da Câmara Municipal, aquele vereador que vai ser o responsável por ser o gestor máximo daquele órgão. E depois disso, você foi eleito, o que fazer então? Vai haver uma série de incumbências que um vereador normalmente não teria caso não assumisse a presidência da Câmara. E aí no slide, como uma introdução, é bom se destacar o seguinte: a Constituição Federal, a nossa Constituição da República, ela separou, ela reservou ao Poder Legislativo duas missões, duas tarefas muito nobres, que são as tarefas de legislar e fiscalizar. É isso que o Poder Legislativo normalmente faz. Se legisla, ou seja, são criadas as normas jurídicas, inovando na ordem jurídica, são criadas as leis, são elaboradas as leis, e também a atribuição muito importante de fiscalizar os atos praticados pela administração pública. Estou me referindo aqui, quando eu falo Poder Legislativo, na esfera federal, ao Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, as câmaras municipais, as câmaras de vereadores. Então, todos têm essas duas nobres atribuições, essas duas nobres competências, que é a de legislar, inovar na ordem jurídica, e fiscalizar os atos da administração pública. Essas são as chamadas, pela doutrina, de competências típicas. O Poder Legislativo ele existe para isso. A Câmara dos Vereadores existe para isso, para legislar e para fiscalizar. É claro, com aquela ressalva, o município ele não legisla sobre todos os assuntos. É a Constituição da República quem vai delimitar quais são as competências legislativas do Poder Legislativo Municipal, do município. O município não legisla, por exemplo, sobre direito civil, sobre direito penal, mas, por outro lado, ele legisla sobre direito tributário, direito ambiental, direito urbanístico. Então, as competências do poder municipal, as competências do município são delimitadas pela Constituição Federal. Por isso que se ouve muito falar na prática, uma lei, o município tal fez uma lei tão boa, mas é inconstitucional. É inconstitucional porque ele não detinha competência. E ao lado dessas duas tarefas, que é a de legislar e a de fiscalizar, eu coloquei do lado, está no slide, a competência também de administrar. Ora, administrar, eu até pus uma interrogação, porque isso pode suscitar dúvidas. Administrar, isso não é competência do Poder Executivo? Será que as coisas não são mais simples assim? Legislativo legisla, Judiciário julga e Executivo administra. Na verdade, não. Por quê? Os poderes da República, os poderes instituídos, eles têm as suas atribuições, as suas competências típicas, mas também exercem outras competências de forma atípica. Por exemplo, administrar. Vou dar um exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele é um órgão fiscalizador, ele é um órgão de controle externo. Essa é a tarefa precípua dele. Mas, quando um servidor aqui do tribunal
vai tirar férias, obviamente quem concede as férias é o próprio tribunal, né? Não depende do executivo. E assim também os pagamentos, as remunerações dos seus servidores. Então, há gestão também no tribunal. O mesmo se aplica ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, né? O Ministério Público, ele fiscaliza também, ele tem as suas funções constitucionais. Mas uma licitação, por exemplo, para serviço de limpeza no âmbito do Ministério Público, é o próprio Ministério Público quem licita. Um concurso público para prover os cargos do Ministério Público, também ele tem competência, porque senão os poderes não estariam balanceados, digamos assim. Né? Se o Poder Executivo tivesse ingerência sobre todos os assuntos administrativos dos outros poderes, nós teríamos um poder bastante superior aos outros. E, na verdade, há um balanceamento entre os poderes. Então, administrar também é função da Câmara Municipal. Então, continuando, né, fazendo um breve resumo, o Poder Legislativo não só legisla e fiscaliza, mas também administra. E aqui eu trouxe apenas de forma exemplificativa, né? Isso aqui não está contemplando todas as atribuições do que administrar, mas eu trouxe apenas de forma exemplificativa 3 tarefas primordiais na administração pública: a licitação, o concurso público e a execução orçamentária e financeira. Vou falar muito basicamente sobre isso, até porque esses assuntos estão em outros módulos, né? Vão ser mencionados aqui de forma mais pormenorizada. Todas as aquisições, né, compras, serviços, obras que a administração pública vai fazer, é necessário que ela passe antes por um procedimento licitatório, por um processo licitatório, onde a melhor proposta será selecionada. Então é importante que todos os poderes, todos os entes da administração que vão adquirir bens, serviços ou mesmo construir obras, façam o prévio procedimento licitatório, né? No âmbito do município, no âmbito da Câmara Municipal, melhor dizendo, o presidente da Câmara vai ter muitas tarefas relacionadas à licitação, né? Autorizando a licitação, homologando a licitação, né? São tarefas primordiais. O que é importante aqui que se diga é o seguinte, que em nosso ordenamento jurídico, a regra é a licitação. Ah, Gustavo, quer dizer então que tudo que vai ser comprado, tudo que vai ser adquirido, tem que ser por licitação? Não. Obviamente que há as exceções legais, né? Os casos de dispensa e inexigibilidades de licitação. Mas a regra certamente é a licitação. Essa é a regra geral. A preocupação que o gestor, que o presidente da Câmara tem que ter nessa seara, em relação a esse assunto, é não deixar que a exceção se transforme em regra e a regra vire exceção. É importante que o gestor zele para que a regra seja respeitada, né? E a exceção destinada às hipóteses legais, né? Isso é fundamental em uma licitação pública. Temos também como tarefa primordial de uma administração e mesmo de uma administração de uma Câmara Municipal a realização de concurso público, né? O pessoal administrativo e técnico de uma Câmara Municipal tem que ser advindo de concurso público, porque essa é a regra em nossa Constituição. Ah, quer dizer então que não posso ter cargos comissionados. Não, não é isso não. Mas, de fato, a regra é o concurso público. E a exceção, logicamente, são os cargos em comissão para aquelas funções de direção, chefia, assessoramento, né, nos moldes da Constituição. Aqui, a mesma preocupação em relação à licitação pública.
não deixar a exceção se tornar regra. Né? Deixar a regra como regra, que é o concurso público, e a exceção como exceção. E como terceira tarefa que eu destaquei aqui, nós temos a execução orçamentária e financeira. Né? O presidente da Câmara muitas vezes vai atuar como ordenador de despesas, né? Vai atuar, vai manusear o orçamento público e as finanças do município. Vai autorizar empenho, né? Vai autorizar pagamento, etc. Aqui no próximo slide, eu tenho um slide aqui que eu falo mais sobre isso. Vamos só voltar aqui. Vou falar mais sobre isso mais à frente. De modo que aqui eu destaquei 3 deveres dos agentes públicos. É bom que se diga, esses deveres não valem só para o presidente da Câmara, obviamente. São deveres relativos a todos os agentes públicos, seja da menor hierarquia, seja da maior hierarquia. Todos os agentes públicos, todos os servidores públicos, todos os agentes políticos têm esses 3 deveres aqui. Né? Eu tirei da doutrina do professor Eli Lopes Meireles, que é um dos maiores administrativistas no Brasil, um dos mais conhecidos e citados, já falecido, mas a sua obra tem sido republicada. Eu destaquei 3 deveres dos agentes públicos e que também são deveres do presidente da Câmara. E mais até, além dele ter o dever de ser eficiente, de ter uma conduta realizada com probidade, ele tem que zelar para que os seus servidores tenham essa conduta, ou seja, cumpram esses deveres. E o primeiro dever que nós temos aqui seria o dever da eficiência. Ou seja, não basta cumprir a lei. A alocação dos recursos tem que ser feita, a alocação tem que ser feita de forma eficiente. Né? Nós estamos em momentos difíceis, o Brasil, de modo geral, está passando por uma crise, então é preciso, mais do que nunca, utilizar os recursos públicos de forma eficiente. Né? Sempre se dá aquele exemplo do gestor que constrói uma ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Ele pode ter cumprido a Lei 8666 à risca, mas é um gasto inútil, é um gasto desnecessário. Então, todo gestor, todo agente público tem o dever de ser eficiente, de fazer mais com menos, né? Realizar mais com menos recursos, até porque estamos vivenciando uma crise no Brasil. Um outro dever é o dever de probidade, é o dever de ser honesto, né? É o dever também de cumprir a lei, de não colocar o interesse pessoal acima do interesse público, dever ético, até mesmo porque qualquer descumprimento ético é passível depois de uma responsabilização nas esferas penal, civil ou administrativa. E como terceiro dever dos agentes públicos, nós temos o dever de prestar contas, que no próximo slide eu destaquei aqui, o artigo 70, parágrafo único da Constituição, diz o seguinte, aí na tela: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Primeiramente, a referência aqui à União é porque estamos tratando da Constituição Federal, né? Leia-se estados, municípios, né? Devemos fazer uma adaptação ao âmbito estadual e municipal. O artigo 70, parágrafo único, ele também é conhecido popularmente como a regra do Gagal, né? Gagal, guarda,
arrecada, gerencia, administra ou utilize. Só um mnemônico de fácil assimilação. Todo gestor público que guarde, arrecade, gerencie, administre ou utilize recurso público tem o dever de prestar contas, não é? O presidente da Câmara, como ordenador de despesa, vai ter as contas julgadas pelo Tribunal de Contas, não é? E aqui eu trouxe um conceito de ordenador de despesa. Se usa muito essa expressão, né? Ordenador de despesa. Esse seria a autoridade de cujos atos resultem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. Basicamente, são os atos que fazem toda a movimentação orçamentária e financeira do município, da Câmara Municipal, no caso, né? Estamos tratando aqui de Câmara Municipal. Então, ordenar despesa não é brincadeira, não, né? É uma coisa bastante séria e deve ser feita, claro, sempre de forma bastante técnica. A recomendação é que o gestor da Câmara Municipal sempre esteja acompanhando os normativos que o Tribunal de Contas edita a respeito de prestação de contas. Seguindo, aqui eu trouxe como exemplo a Instrução Normativa número 34 de 2015, que regulamenta a remessa, aí na tela, gente, que regulamenta a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta, regidas pela Lei Federal 4.320 de 64 e dá outras providências. Essa instrução normativa que regulamenta essa prestação de contas. Agora, que referência é essa? Lei 4.320. Isso aqui é como se fosse o Código de Contabilidade Nacional, né? Aqui só usando uma expressão mais na gíria. É a lei que regulamenta, na verdade, as finanças públicas. Ao lado da famosa, né, da irmã mais famosa, que é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então temos aí a instrução normativa. A dica é essa, sempre acompanhem os normativos editados pelo Tribunal de Contas. No site mesmo do Tribunal tem lá um campo, legislação. Agora um pouco sobre a competência do presidente e da mesa diretora. Na prática, muitas dúvidas podem surgir em relação à competência, né? A competência é uma palavra-chave de todo o direito administrativo. Há quem diga que os administrativistas, que os estudiosos desse ramo do direito, só falam disso, só falam de competência. E realmente é muito importante, é um tema muito importante. Quem vai delimitar a competência de cada autoridade, primeiramente, é a lei orgânica do município, né? Todo município tem a sua lei orgânica, que seria, na verdade, não é a Constituição do município, mas é como se fosse, né? Na gíria, né? No popular se diz que a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município. É a lei orgânica que vai trazer, de forma mais genérica, de forma mais generalista, as atribuições da Câmara. E muitas normas também a respeito do processo legislativo, de como o processo legislativo se desenrola. E cada município tem a sua lei orgânica. Ao lado da lei orgânica, também como uma norma primordial para que as competências de cada qual estejam destacadas, nós temos o regimento interno da Câmara Municipal. Toda Câmara tem o seu regimento interno que vai distribuir as competências de cada um. Ao presidente da Câmara compete isso, a mesa diretora compete aquilo.
Então, esses normativos são primordiais e cada município, cada Câmara vai ter o seu próprio normativo. Agora, né, passando essa parte aqui mais administrativa, mais genérica, digamos assim, vamos falar de um tema que pouca gente gosta, né? Limite. Quem é que gosta de limite, né? Mas é importante que tenhamos limites, né? Todas as nossas ações são limitadas, ainda mais em uma época em que os recursos públicos estão cada vez mais escassos, né? Recurso sempre é escasso, isso aí é o básico, inclusive da economia, mas hoje em dia os recursos estão mais escassos ainda. De modo que quando falamos em limites, eu quero destacar aqui a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São os dois instrumentos aí que melhor tratam acerca de limites de gastos em relação ao município, né, em relação à Câmara Municipal. O primeiro limite que nós vamos ver, que está na tela, é um limite constitucional, que é o artigo 29A da Constituição Federal. Esse artigo, ele apregou o seguinte, que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, quer dizer, o total da despesa, o que é o total da despesa? É tudo, né? Incluídos os subsídios dos vereadores, mais claro, excluídos os gastos com inativos. Então, esse total não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, que são relativos ao somatório da receita tributária e das transferências, constantes desses artigos. Não vamos ler em detalhes cada um desses artigos, até porque o outro colega vai falar melhor acerca desse tema, né? Então, os percentuais são esses, que estão na tela. Só para exemplificar, temos aí 7%, né, do total da despesa pode ser gasto, no caso do Poder Legislativo Municipal, quando a população do município tiver até 100 mil habitantes. E nós vamos ver que quanto mais aumenta a população, o percentual vai regredindo, né? Então, temos esse limite importantíssimo que é preciso que o gestor público tome cuidado com ele. Então, temos aí um limite de total da despesa do Poder Legislativo Municipal. Limite de gasto com o pessoal da Câmara. Aqui já é um limite mais específico, né? É o gasto com o pessoal. E aí o mesmo artigo 29A, que vimos agora há pouco, agora nós trazemos o seu parágrafo 1º, que diz o seguinte: a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos seus vereadores. Então, de tudo, né, de todo esse orçamento da Câmara, né, ela não vai poder gastar mais do que 70% com despesa de pessoal, incluídos os subsídios dos vereadores. Outra limitação importante que é dada pelo texto constitucional. Eu acho que a letra ficou um pouco pequena no slide, mas acho que é de fácil leitura. Temos ainda uma regra também do artigo 29 da Constituição, agora não é 29A, é só 29, inciso 6, que é o subsídio dos vereadores, são os limites máximos, né? Nós temos aqui alguns percentuais remuneratórios com base no subsídio do deputado estadual. Então, por exemplo, naqueles municípios que tenham até 10 mil habitantes, o subsídio do vereador está restrito
a 20% do subsídio de um deputado estadual. E nós podemos ver aqui que quanto mais populoso for o município, maior é o percentual. Chegando até, nessa última hipótese aqui, nos municípios cuja população ultrapasse 500 mil habitantes, o subsídio de um vereador não pode ultrapassar 75% dos subsídios dos deputados estaduais. Então, tem que respeitar também esse limite. Um outro limite para o presidente da Câmara estar atento, né? Não só ele, como os vereadores de modo geral. Nós temos ainda um outro limite da Constituição, que é o artigo 29, inciso 7, que diz o seguinte: aqui já é o total da despesa com a remuneração dos vereadores, né? O total da despesa com a remuneração, aqui eu não estou olhando o valor do subsídio, é o total da remuneração, não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então aqui eu já olho, atenção, eu não estou olhando o orçamento da Câmara, eu estou olhando a receita do município de modo geral, né? De modo que o subsídio do vereador não pode, os subsídios, né, a remuneração, melhor dizendo, não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Temos então um outro limitador importante, né? Dentre tantos limitadores, qual tem que ser respeitado? Todos, né? Na verdade, todos, cada um tem o seu critério, cada um tem o seu cálculo específico. Ao final das contas, todos precisam ser respeitados, né? E temos agora, para o final, um limite constante da famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nós temos o limite da despesa total com o pessoal. Isso aqui foi retirado dos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, nós temos um limite global, né? Os municípios, eles só podem utilizar 60% até 60% da receita corrente líquida para as despesas com o pessoal, né? Essa receita corrente líquida é um conceito que consta da LRF. Não vou ficar aqui esmiuçando esse conceito, até porque outro colega vai falar melhor sobre essa parte financeira. Mas há essa limitação, não é, do município só poder gastar 60% da sua receita corrente líquida com despesas total com o pessoal. Sendo que a distribuição desses 60% está da seguinte forma: 6% para o legislativo, que é o que nos interessa aqui, né? Incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver. Aqui no estado do Espírito Santo, nós não temos Tribunal de Contas municipal. De modo que aqui, o que importa para a gente é que os 6% é direcionado ao Poder Legislativo somente, né? E temos 54% para o Executivo. Aqui é limite da despesa total com o pessoal, né? Sendo 6% da receita corrente líquida o limite máximo para os gastos com o pessoal do município, melhor dizendo, do Poder Legislativo, né? Agora, antes de agradecer, está aí na tela meu nome e um muito obrigado, mas antes disso, os novos gestores que assumiram uma nobre incumbência, né, de administrarem uma Câmara Municipal, o conselho que eu dou é ter bastante firmeza, né, é executar o trabalho da melhor forma possível, sempre procurando
o bem de todos, né, o bem dos munícipes, o bem da população, de modo geral. E, preferencialmente, né, isso é muito importante, sempre se cercar de pessoas sinceras, né, de pessoas que saibam falar a verdade. E não bajuladores, pessoas que só ficam elogiando. Né? Às vezes um ato correto, mas parabéns, muitos parabéns pela sua ação. Não, se cercar de pessoas que sejam sinceras, principalmente em duas áreas que são primordiais, né? A assessoria jurídica e o controle interno. Essas duas áreas são cruciais para o sucesso de qualquer administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, seja da Câmara, seja do Tribunal de Contas, seja do Ministério Público, do Judiciário, não importa. Controle interno e assessoria jurídica são funções primordiais, né? E tem que ser formado por pessoas técnicas que sejam sinceras, né? Que saibam falar a verdade e também que saibam exercer o devido controle em relação aos atos do presidente da Câmara, sempre no intuito de aperfeiçoar a gestão. Então fica aqui o meu muito obrigado e espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.